Na aula de hoje, a gente vai começar uma série de aulas sobre modelos de sequência. Na realidade, a gente vai, na aula de hoje, estudar alguns modelos, principalmente os mais fundamentais, historicamente muito importantes, e depois a gente vai ver algumas coisas mais recentes, mas isso depois que a gente conseguir avançar um pouquinho mais em redes neurais, além um pouquinho do que o André foi, você deve voltar nesse contexto de modelo de sequência. Então, os modelos de sequência são uma classe de modelos que também são chamados de classificadores de sequência, onde a ideia é que a gente vai atribuir um rótulo ou uma classe a cada unidade, a cada pedacinho de uma sequência. Os classificadores que a gente viu até agora, eles atribuem uma classe a um objeto, um documento, por exemplo, que a gente viu. Nesse caso agora, eu tenho uma sequência de coisas, né, e é sabido que essas coisas formam uma sequência, né, existe uma semântica por trás dessa sequência, e o meu papel é atribuir um rótulo a cada coisa, a cada unidade dessa sequência. Tá? Mais formalmente, eu quero mapear uma sequência de observações a uma subsequência de rótulos ou labels. Tem vários problemas que se encaixam nessa classe de problemas para os quais a gente vai usar os classificadores de sequência ou modelos de sequência. Por exemplo, o reconhecimento de entidades. Então, se eu tenho um texto que diz assim, a UFAM fica no Aleixo. Tenho duas entidades aqui, UFAM, uma do tipo organização, e uma outra entidade do tipo local, que é Aleixo. Então, eu quero rotular esse token como a organização e esse token como local. Para reconhecimento de fala, então eu tenho um sinal de áudio, né? E eu reconheço os pedaços de cada trecho de fala, daí eu traduzo isso para onde fica o fã, ou seja, eu reconheço a fala. Ou então, classificação de sentimentos, eu tenho aqui uma sequência de tokens e eu quero atribuir um sentimento, aqui nesse caso 5 estrelas. Também é usado muito em tradução automática, então eu tenho aqui uma frase em francês, jamais tu dis à la fã, então eu posso traduzir para gosto de estudar no fã. Ou uma sequência de atividade de vídeo, né? Então eu traduzo a sequência de vídeo para dizer estou indo para a aula na UFAM. Para todos esses exemplos de problemas, são usados classificadores de sequência. Tá? Existem muitas variações, mas eles são basicamente todos derivados desses dois modelos que a gente vai ver na aula de hoje. Tá? E eles são generalizados, enfim, melhorados em cima dessas ideias que a gente vai ver na aula de hoje. Aqui, para a minha linha de pesquisa, a gente está mais preocupado, né? O Arthur está trabalhando nesse problema de reconhecimento de entidades, e o Taigo está mais ou menos aqui na parte de tradução automática, né? Não é exatamente, mas usa bastante coisa de tradução automática. A gente vai ver nos seminários deles, eles vão falar sobre isso com mais propriedade mais na frente. Beleza. Bom, o exemplo que o nosso livro-texto mostra, e é um exemplo bastante clássico de rotulação, modelo de sequência, é a rotulação gramatical. Então, eu quero determinar a classe gramatical das palavras dada uma sentença, chamado também de POS ou Part of Speech Tagging. Então, os modelos de sequência são usados para isso, tá certo? Uma entrada, então, é uma sentença em linguagem natural, e a saída é uma sentença com as palavras classificadas e rotuladas de acordo com sua classe gramatical. Então, se a entrada é Alice vai apoiar o mestre, então eu vou classificar Alice como nome próprio, vai como verbo auxiliar, apoiar como verbo principal, aqui um artigo e aqui um substantivo. Um detalhe. Na aula de hoje eu estou usando aqui os slides em PowerPoint porque não consegui colocar no notebook ainda. Eu já tinha esse aqui pronto, então estou usando. Depois eu vou fazer a tradução, que não é fácil, para o notebook, depois eu mando para vocês no notebook. Então, na metade do caminho, eu não consegui terminar. Mas para a aula hoje vai dar direitinho e depois eu libero. O primeiro modelo que a gente vai ver é um dos modelos mais tradicionais, um dos primeiros, assim, que fez muito sucesso, foi o Stardust nesse problema durante muitos anos, durante acho que uma década pelo menos, é o chamado Hidden Markov Model, ou HMM. Tá? Muito conhecido. Hoje em dia já não é o Stardust, há muito tempo não é o Stardust, mas ele é muito importante porque ele é a base dos modelos que vieram a seguir. E ele tem várias ideias muito interessantes aqui. Beleza, então,
O Hidden Markov Model é um modelo de sequência probabilístico. Isso é super importante entender, e vocês vão ver que o HMM ele é muito baseado mesmo no Naive Bayes, que a gente viu aqui na sala de aula. Então, a ideia do HMM é, dada uma sequência de unidades de entrada, computa a distribuição de probabilidade sobre as possíveis sequências de rótulos e escolhe a melhor dessas sequências. Tá? Então, de novo, aquele problema de dado uma sequência, eu quero atribuir rótulos a essa sequência, pense no problema de pós, e eu vou computar todas as possíveis probabilidades de distribuição desses rótulos em cima das unidades, e eu quero saber qual que é a melhor probabilidade, a maior probabilidade. Tá? Então, ele é um modelo generativo, muito similar ao Naive Bayes. Então, ele vai computar a probabilidade da observação dado o rótulo, né? Igualzinho no Naive Bayes, onde eu computo a probabilidade de uma classe dada de um objeto, da classe dada um objeto, por exemplo, um documento. Tá? E o Hidden Markov Model é como se eu pegasse o Naive Bayes e misturasse ele com uma cadeia de Markov, uma Markov Chain, que vocês devem ter estudado em outras situações. Eu vou revisar aqui um pouco do que é uma Markov Chain. Tá? Vocês vão ver que vai fazer muito sentido depois que a gente vê as coisas juntas. Tá? Vocês vão ver que eu acho que vai fazer muito sentido. Vamos lá. Então vamos voltar atrás e vamos ver o que é uma cadeia de Markov. Uma cadeia de Markov ela modela a probabilidade de uma sequência de variáveis aleatórias ou estados, onde cada estado desse pode possuir um valor de um conjunto. Tá? A cadeia de Markov ela é baseada num processo chamado de estocástico. Tá? Por quê? Porque o valor que um estado vai assumir pode depender do valor que os outros estados vão assumir. Tá certo? Esses conjuntos podem ser palavras, podem ser símbolos, podem ser qualquer coisa de fato. Tá? A coisa mais importante da propriedade do modelo de Markov, da cadeia de Markov, qualquer cadeia de probabilidade poderia servir aqui. Mas o que torna uma cadeia de Markov é a propriedade chamada propriedade de Markov. O que é a propriedade de Markov? O valor do próximo estado depende somente do valor do estado atual. Tá legal? Então, apesar do processo ser estocástico, né, de eu ter vários estados, e esses estados poderem estar influenciando uns nos outros, a propriedade de Markov ela dá uma simplificada nessa hipótese. Ela diz o seguinte: olha, eu não preciso me preocupar com todos os estados. Basta eu olhar o que aconteceu no estado anterior. Tá legal? Isso é uma simplificação que, para muitos problemas, ela funciona muito bem. Tá legal? Então, essa é a propriedade de Markov. Isso aqui é uma hipótese muito forte porque os estados anteriores ao atual não têm impacto sobre o próximo estado. Somente o estado imediatamente anterior. Tá legal? Então, o que isso implica? Que se eu tiver uma sequência Q1, Q2 até QI de estados, pela propriedade de Markov, a probabilidade do estado QI assumir um valor A, se eu não tivesse propriedade de Markov, dependeria de Q1, de Q2 e de todos os estados anteriores. Mas, pela propriedade de Markov, eu me limito a dizer que a probabilidade de QI assumir o valor A depende apenas de QI menos 1. Tá legal? Então, eu ignoro esses caras aqui. Não, tu tá no lugar errado. Volta para cá. Tu tá no lugar completamente errado. Eu tô falando de estados e simplesmente de estados. Eu não tô falando de palavras, não tô falando nada disso. Tá? Não tenta associar isso com nada, não, porque tu vai te perder. Tá bom? A gente poderia ir para esse lado, mas não vamos não, porque tem que fazer um monte de hipóteses. Vamos ficar só nisso aqui mesmo, tá? Então, daqui a pouco vai ter um exemplo, acho que vai melhorar isso aqui. Então, a probabilidade de Markov diz o seguinte, que a probabilidade de um determinado estado, né, ter um determinado valor A depende somente do estado imediatamente anterior a ele e de nenhum dos outros. Tá legal? Isso simplifica um bocado as contas que a gente vai ter que fazer na hora que for inferir coisas aqui. Tá legal?
mas pode ser uma simplificação talvez muito forte. Tá legal? Mas vamos ver se é ou não. Bom, para falar, já vou contar o fim da história. Não é porque muita gente usa. Tá? Beleza. Então vamos lá. Então, sempre. Então pronto, isso aqui seria uma cadeia de Markov. Tá legal? Eu tenho os estados, por exemplo, cadeia de Markov da previsão do tempo. Então eu tenho estado 1 é o quente, 2 frio, o 3 é morno. Tá? Então, os estados então aqui são quente, frio e morno. E aqui eu tenho as probabilidades de transição. Então, se eu estiver em frio, a probabilidade de eu continuar em frio é 0,8. A probabilidade de eu partir para quente é 0,1. E a probabilidade de eu partir para morno, né, de eu partir para quente é 0,1. A soma das probabilidades que sai de qualquer estado tem que ser quanto? 1, né? Então, 0,8 com 1 dá 0,1, 0,1 dá 1, tá? Probabilidade de estar em warm e continuar em warm é 0,6, de sair de warm para hot é 0,3, de sair de warm para cold é 0,1. Tá? A minha pergunta aqui é o seguinte: em que estado eu vou estar? Em determinada situação, em determinado momento. Tá? É a pergunta que eu quero fazer. Isso aqui seria, por exemplo, uma outra ideia que seria uma cadeia de Markov para sequência de palavras. Tá? Se eu estou em uniformly, qual a chance de eu vir para charming? Né? 0,5 nesse caso. Tá? E eu vou ter também, que não está descrito aqui nesses diagramas, as probabilidades iniciais. Então, por exemplo, posso dizer que a probabilidade de eu iniciar o processo em 0,1, em 1 é 0,1, em 2 é 0,7, em 3 é 0,2. Beleza? Então, isso aqui são exemplos de cadeias de Markov. Tudo bem? Eu nem te pedi para me procurar, tá procurando, cara? Vocês me viram ativando? Eu não ativei, né? Começou. Esse troço tem vida própria, tá assombrado. Muito bem. Ok? De maneira muito abstrata, todos entenderam aqui a ideia da cadeia de Markov? Beleza. Eu acho que vai ficar mais concreto à medida que a gente for andando. Muito bem. Então, o que compõe uma cadeia de Markov? Primeiro, um conjunto de estados. Tá? Nesse caso aqui, os estados são hot, cold and warm, e aqui é uniformly, charm. Precisa ser sempre 3? Claro que não, né, galera? Pode ser quantos forem. Beleza. Eu tenho a matriz de probabilidades de transição. Tá? Então, eu tenho A11 é a probabilidade de estar em 1 e ir para 1, A12 de estar em 1 e ir para 2, e assim por diante. Tá? Então, eu tenho uma matriz de probabilidades. Então, a IJ é a probabilidade de mover do estado I para J. E a soma das probabilidades para o mesmo J tem que ser 1. Tá legal? Para o mesmo J tem que ser 1. Então, essa matriz também é dada, tá? Na cadeia de Markov. E também a distribuição de probabilidade inicial. Então, PI é a probabilidade de iniciar no estado I. Claro que a soma das probabilidades tem que ser 1. Pode ocorrer para algum I de P de I igual a 0. Tá legal? Então, isso aqui define uma cadeia de Markov. Os estados, as transições e as probabilidades iniciais. Tudo bem? Aqui estão os estados. Aqui está a matriz, né? Nessas áreas aqui estão as matrizes. Tá certo? E aqui eu tenho a probabilidade inicial. Beleza? Então, vamos lá. Bom, o que as Hidden Markov Models têm a ver com as cadeias de Markov? Né? Bom, pelo Hidden Markov Models são cadeias de Markov, mas elas têm uma especificidade, que é o seguinte. As cadeias de Markov elas são úteis quando a gente quer computar a probabilidade de uma sequência de eventos observáveis. Por exemplo, eu estar no frio, eu estar no calor, né? Mas aqui o evento de interesse ele está escondido. Eu não sei qual que é o evento. Tá? Eu não sei, por exemplo, se eu quiser os POS, eu não sei qual que são os POS. Eu sei quais são as palavras. O que eu observo são as palavras. Tá certo? Por exemplo, se eu quiser rotular. Tá? Então, os estados, eles estão escondidos. Eu não sei quais são os estados. Tá? Por isso que é Hidden Markov Model. Tá?
Estou no POS-tag, eu quero determinar a classe gramatical das palavras dada uma sentença. A gente somente observa as palavras em sequência e não as classes. Tá? Numa cadeia de Markov normal, eu tenho aqui a observação de frio, calor, não sei o quê. Tá? Nas HMMs eu não tenho isso. O que eu tenho são as palavras, por exemplo, para fazer o post-tag. Porque as classes, elas estão escondidas. E eu quero justamente descobrir quais são as classes. Beleza? Então, as classes são escondidas porque elas não são observadas. Por isso que o nome é Hidden Markov Model e não qualquer outra coisa. O nome Hidden vem daí. Tranquilo? Então, a ideia da HMM é associar eventos observados e eventos escondidos, que consideramos como fatores causais no modelo probabilístico. Então, agora eu quero associar o que eu tenho, que são as observações, por exemplo, das palavras. Eu quero associar essas palavras às classes, que são os estados, os eventos escondidos. Na verdade, eu quero descobrir esses eventos. Tá? Numa cadeia de Markov, eu quero saber o seguinte: bom, qual a probabilidade de fazer chuva? Né? Na HMM, eu quero saber assim, qual que é a probabilidade de eu encontrar um verbo, desse cara ser um verbo, por exemplo. Porque eu quero encontrar a classe de cada cara na sequência. Eu vou voltar aqui para o problema, só para a gente ter isso com bastante certeza. Isso aqui é a minha sequência de observações e eu quero rotular cada unidade dessa sequência com um rótulo, que são os estados da cadeia de Markov. Beleza? Tá bem claro isso, pessoal? Aí eu já desmontou. Ah, cara, é porque ele faz com a direita também, né? Ah. E ele é bem sutil, cara. Que safado. Beleza? Por enquanto, tranquilo? Tá. Legal. Então, já sabemos qual que é a relação entre Hidden Markov Models e cadeias de Markov. Tá? São cadeias de Markov onde os estados são escondidos, mas eu tenho acesso às observações. E o meu problema é exatamente, dadas as observações, qual que é a sequência de estados mais provável. Beleza? Tranquilão aí? Vejam que, de novo, fazendo uma associação com o Naive Bayes. Naive Bayes, eu entrego uma observação, por exemplo, um documento, né? E eu quero saber qual que é a probabilidade da classe dar essa observação. Mas eu só tenho um elemento, tá? Agora eu tenho uma sequência de elementos, tá? Então eu quero saber qual que é a probabilidade de cada rótulo, não somente dada as observações, mas dada a sequência. Por que é importante a sequência? Porque na hipótese de Markov, o estado anterior é determinante no próximo estado. Então, eu não tenho só as propriedades daquele objeto, mas as propriedades da cadeia, mais especificamente do cara anterior, no caso da hipótese de Markov. Tá bom? Ou seja, de certa maneira, o Hidden Markov Model ele generaliza o Naive Bayes. Porque no Naive Bayes eu não tenho sequência, eu tenho um objetozinho atômico, unitário. Tudo bem? Como é que tá aí, pessoal? Tá dando para entender? Beleza, ótimo. Vamos lá. Agora, uma HMM é uma cadeia de Markov. Então, eu tenho os estados, eu tenho a matriz de probabilidade e eu tenho a distribuição de probabilidade inicial. Tá legal? Mas agora eu tenho outras coisas. Eu tenho uma sequência de observações que são escolhidas de vocabulário V igual a V1, V2 até VV. VV é o tamanho, V grande é o tamanho do vocabulário. Isso aqui, então, são as palavras, por exemplo, no caso do post-tag. Tá legal? E eu tenho a matriz de probabilidade de observação ou emissão, que é a probabilidade da observação OT ser gerada no estado I. Tá? Lembra que eu tenho os estados aqui? Eu tenho os estados? Então, qual que é a probabilidade da observação ser gerada no estado I? O que são os estados no caso do POS? São as tags. Tá? Então, eu também tenho uma probabilidade associada. Qual que é a probabilidade, né, daquela palavra, por exemplo, ser
um adjetivo ou ser um verbo, mas eu também tenho a sequência. O que eu estou fazendo com isso é capturar o contexto da sequência, não só a palavra. Beleza? Tranquilo? Então, a gente adicionou aqui, a gente tinha os estados, as probabilidades e a distribuição de probabilidade inicial. Agora eu tenho as observações e eu tenho a probabilidade de observação ou de emissão. Tá? Que é aquele Bzinho lá. Não. O B, eu tenho B e OT. Esse B, então, é uma matriz onde eu tenho nas linhas os estados, que são os Bs, e nas colunas as observações, que são os Ts. Tá? Então, eu vou ter para cada estado qual é a probabilidade daquela observação ter sido gerada naquele estado. Já que a gente está falando do modelo geracional. Né? Afilhado do Naive Bayes. Beleza? Bom, as probabilidades aqui, vocês já sabem onde elas vão vir, né? Vão vir de algum treino, tá? Mas elas são dadas. Tudo bem? Sem isso, eu não tenho Hidden Markov Model. Tudo bem? Até agora? Legal. Joia. Bom, agora vamos dar mais uma simplificada aqui no negócio. Além da probabilidade de Markov, a gente assume outra simplificação relativa à probabilidade do HMM, que é a chamada independência de saídas. A probabilidade de uma observação OI depende apenas do estado QI que a produziu e não depende de nenhum outro estado, de nenhuma outra observação. Tá? Porque é possível que os outros estados interfiram naquela observação. Mas aqui, na chamada HMM de primeira ordem, a gente esquece isso. Então, a probabilidade de OI dado Q1, Q2, QT, O1, O2, OT, ela não vai depender de nada a não ser do estado atual. Tá? Então, a segunda simplificação forte. Tá? A gente fez a primeira simplificação, que é o seguinte: um estado só depende do estado anterior, não depende dos outros. E agora a gente fez uma segunda simplificação, que é o seguinte: a probabilidade de uma observação só depende do estado onde ela está e de nenhum outro estado e nenhuma outra observação. Tá bom? Então, com isso, a gente tem praticamente um carinha linearzinho. Tá bom? Eu só dependo do estado atual e do estado anterior. Não depende de mais nada. Na realidade, o estado atual depende do estado anterior e a observação depende só do estado atual. Tá legal? Essa simplificação, às vezes, é muito forte. A gente vai ver variações do HMM que tentam, por exemplo, pegar o estado anterior também. Isso vai complicar as contas. Eu vou falar disso depois. Joia? Então, nesse caso, quando a gente assume a independência de saídas, a gente tem o que a gente está chamando aqui de um HMM de primeira ordem, First Order HMM, que na prática é o que é usado com pequenas variações às vezes. A gente vai ver as variações depois. Tá? Mas dá para entender bem como é que funciona o HMM com o HMM de primeira ordem. Vocês vão ver quando as contas aparecerem que se eu não... Olha, rapidão. Se eu não tivesse isso, ia sair... Desliguei, né? Eu achei que era só a esquerda, mas a direita também funciona. Não, nenhuma das duas funciona agora. Bom, vamos lá. Só que eu tenho que botar aqui pro quadro, né? Pronto. Beleza. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer? Então, vamos lá, pessoal. Vamos de novo lembrar qual é o nosso problema, tá legal? Nosso problema é, dado isso, tá? Eu quero isso. Eu quero atribuir um rótulo a cada cara aqui da sequência. Tá bom? Não a alguns, tá? Mas a todos. Beleza? Por exemplo, esse problema aqui é o problema de POS. No caso, por exemplo, de reconhecimento de identidade, que é o que o Arthur trabalha, eu tenho um conjunto de rótulos pré-definido. Tá? Por exemplo, se o cara é um nome de cidade, ou é um nome de pessoa, ou se é uma organização, ou se é dinheiro, né? Arthur está trabalhando nesse problema. Depois ele vai falar para vocês mais na frente. Beleza. Então, o que eu tenho? Eu tenho o conjunto de estados, que no nosso caso do POS são os rótulos. Eu tenho a matriz de probabilidade, a sequência de observações, isso aqui é dado,
eu tenho a probabilidade de observação da transmissão e tenho a distribuição de probabilidade inicial. Então, veja, isso aqui é dado. De onde é que eu tiro isso, isso e isso, que são as probabilidades? Tá? É isso que a gente vai ver agora. Então, a matriz de probabilidades A, ela é calculada da seguinte maneira. P de TI dado TI menos 1, que é a probabilidade de transição, ela é C de TI menos 1, TI, C de TI menos 1. O que é o C de TI menos 1 TI? É a frequência de transições TI menos 1 TI num conjunto de treino. Então, quando eu olho para o treino, quantas vezes eu tenho transições daqui para cá? O que eu tenho no conjunto de treino, pessoal? Eu tenho os rotulados, eu tenho coisas rotuladas. Então, olhando para o treino, eu sei quantas vezes eu tenho transições de um estado para o outro. Então, eu vou contar. Tá legal? Dividido pelo número, pela frequência de TI, ou seja, quantas vezes TI aparece nas observações. Né? Carinha de naive Bayes, né? Meio carinha de naive Bayes. Então, isso aqui, então, é a probabilidade do rótulo TI para o rótulo... Desculpa, aqui é do TI para o TI, pro TI menos 1 para o TI, tá errado aqui. TI menos 1 para o TI. Beleza? Então, isso aqui é chamada probabilidade de transição. E eu tenho uma segunda matriz, que é a matriz de probabilidade de emissão, que é PWITI. O que é WI aqui, Taigo? A palavra, ITI. A tag. Tá? Então, qual a probabilidade? Então, eu tenho a frequência de WI como TI. Olhando para o treino, eu sei saber quantas vezes aquela palavra acontece com esse rótulo. E quantas vezes o rótulo ocorre. Tá? Então, se a palavra acontece muito frequentemente com aquele rótulo, esse troço aqui é próximo de 1. Da mesma maneira, se eu tenho muitas transições aqui, de um cara para o outro, esse cara é próximo de 1. Tá bom? E claro, a gente está assumindo aqui, né? Então, a probabilidade de WI ser associada com TI. A gente está assumindo aqui aquela mesma hipótese do naive Bayes, que é a Maximal Likelihood Estimation, né? A verossimilhança máxima, a MLE. Então, essas frequências são computadas em corpos de treino. Eu dou o corpo de treino, e daí eu posso agora treinar o meu modelo, né? Com essas probabilidades. Tá? Para poder, então, fazer essas continhas aqui. Tá? Bom, agora, vejam, como é que eu calculo as probabilidades? Como é que eu fecho as probabilidades? Vamos ver aqui. Vamos lá. Nesse exemplo, tá? Eu tenho aqui um HMM para rotulação gramatical. Né? Eu tenho 3 estados somente, MD, VB e NN. Tá? Então, eu tenho as probabilidades de transição, a minha matriz A, tá? E eu tenho a matriz B. Então, eu tenho a probabilidade de P ser um NN, de A, VAC ser NN, de Will ser NN, de D ser NN, de Beck, não sei. Tem a mesma coisa para VB e mesma coisa para MB. Então, para cada palavra do meu vocabulário, eu vou ter a probabilidade desse cara assumir um rótulo. Né? Provavelmente eu vou ter muito zero, essa matriz é bem esparsa. Assim como essa matriz A também é bem esparsa. Tá legal? E aí eu posso calcular, ó, PVB MD, ou seja, a probabilidade de transitar de VB para MD é C de MD VB, quantas vezes MD passa para VB, dividido por MD. Nesse caso aqui, por exemplo, computados aqui no corpus rotulado do Wall Street Journal, por exemplo, é 0,8. E a probabilidade de Will ser um MD é 0,31. Então, eu vou ter todas essas probabilidades. Tá bom? Todas as probabilidades de transição, todas as probabilidades de observação. Ok? Como é que eu faço para obter? Eu calculo essas probabilidades num corpo de treino. Tranquilão? Sim? Não? Qual a dúvida? Tá? Legal. Exatamente como no Naive Bayes, só que nesse caso eu preciso ter as transições. No Naive Bayes só tem as observações. Tá? Sim, comparando. Agora eu preciso ter as transições também. Tá bom? Legal. Bom,
Agora, o processo chamado de decodificação. Decodificação nada mais é do que a inferência. Se a gente falar em classificador de sequência, a decodificação é a inferência dos modelos pontuais, dos modelos tradicionais. Então, para qualquer modelo que contém variáveis ocultas, a tarefa de determinar a sequência de variáveis ocultas, que corresponde à sequência de observações, é denominada de decodificação. Decodificação é inferência. Então, das classes dados HM suas observações. Então, dado lá um HMM lambda AB, agora eu já até dou... Por que o HMM é lambda AB? O que é A? De transições. E o B? Essa matriz de observações. Então, eu sempre posso definir o meu HMM com esses dois caras, a matriz de observação e a matriz de transição, porque isso me dá os estados e me dá as observações todas. Tá? Então, e uma sequência de observação de entrada, O1, O2, OT, encontrar a sequência de estados mais prováveis Q1, Q2, Q3, QT. Então, eu quero associar cada carinha desse aqui a um O, que é o que eu quero fazer no post-tagging, por exemplo, ou no reconhecimento de entidades, né? Ou no reconhecimento de fala. Tem lá um sinal e eu quero falar assim, qual foi a palavra que o cara falou aqui? Foi você? Foi amigo? Foi casa? Tá? O estado seria a palavra, no caso do reconhecimento de fala. Exato. Exatamente. É o mesmo modelo. Tá? Tem uns problemas, tem uns problemas específicos de fala, que é como é que você quebra o fonema, tal, como é que, entendeu? Tem umas probleminhas. Mas a ideia é exatamente a mesma. Tá? Pessoal, por exemplo, reconhecimento de vídeo. O cara quer saber, o César usa esse aqui em cima. Eu quero saber qual é a cena que está sendo descrita ali naquele negócio. Então eu uso não é HMM não, mas usa um modelo de sequência para a mesma coisa. Tá? Mas eu posso fazer isso para várias coisas assim. Beleza. Bom, então, se eu instanciar esse problema de rotular a palavra, dado um HMM A, lambda AB e uma sequência de N palavras, eu quero encontrar a sequência mais provável, T1, T2, Tn. Os Tn aqui são as classes gramaticais e esses caras aqui são as palavras da sentença de entrada. Beleza? Por enquanto, tudo bem? Melhorou? Ou piorou? Tá. Legal. Bom, claro que agora vamos começar a matemática. Então, dada a sequência de T1 a Tn, essa sequência aqui, T1 a N é a sequência de T1, T2 até Tn. Tá? Então, eu quero a sequência de rótulos T1 a N provável, que é a maior probabilidade de T1 a Tn dado W1, Wn. Isso para todas as T1, Tn. Tá? Então, para fazer isso, eu teria que computar a probabilidade de todos os T1, Tn, um T1N, dado todas as possíveis ordens, né, de rótulos, tá certo? Computar essa probabilidade, calcular a máxima e dar T1 a Tn. Claro que isso aqui é exponencial, né? Porque eu tenho 2 elevado a n possíveis combinações, dado que tenho n estados. Beleza? Bom, então, se é exponencial, né? Eu não vou tentar resolver na força bruta, né, galera? Sempre que eu tenho um negócio exponencial desse, o que eu preciso para resolver? Hã? O quê? Um algoritmo de programação dinâmica. Tem um otimizador. Tá? Vou ter um otimizador para fazer isso para mim. E esses otimizadores todos usam programação dinâmica no fim das contas. Tá? No caso desse cara, daqui a pouco eu vou falar, chama algoritmo de Viterbi. Vamos já ver esse algoritmo aqui. Tá? Vocês entendem? Eu poderia gerar todas as sequências, mas eu tenho 2 elevado a n sequências. Se forem só 3 estados, beleza. Com 8 eu consigo matar. Aí computa as probabilidades usando essa continha aqui, beleza. Mas se forem 200, 300 estados, né?
Não é nem o problema do tamanho do documento, o problema é o número de estados, né, que são as classes gramaticais. Né? Se forem 20, 30, 50, 2 elevado a n, a gente vai, né, daqui que morrer toda a humanidade, o Sol se apagar, e a gente consegue calcular. Então não dá, né? Fizeram PA? Não fizeram PA, não? Pô, perderam a diversão. Não é não? Você se diverte com esse negócio em PA, pô. Se a gente falar assim, exponencial, tu sai correndo. Beleza? Sai correndo que é fria. Beleza. De qualquer maneira, vamos dar uma simplificada aqui. Já sabemos pela regra de Bayes que P de alguma coisa dado alguma coisa é P da alguma coisa dada coisa vezes P da primeira coisa dividido pelo P da segunda coisa. Da primeira coisa. Não, da segunda coisa. Tá? Então, aplicando a regra de Bayes, e como a gente já fez também no Naive Bayes, a gente tira esse cara fora, que ele é igual para todo mundo, a gente não precisa dele, podemos só fazer assim. Tá? Então, a gente remove. Isso é o mesmo truque que a gente usou lá no Naive Bayes. Inclusive, o mesmo truque de aplicar log dos dois lados dá para fazer aqui também. Tá? Beleza. Agora, se a gente considerar, agora vem o truque feio mesmo, olha só. Eu estou dizendo que o T de 1 a N depende do W1 a N, do T de 1 a N e do P de T1 a N. Né? Mas a gente viu, como a gente está falando de um HM de primeira ordem, a gente não precisa de todos. Basta pegar o atual. Né? Então, o P de 1 até N, né? P de T1 a N, ele pode ser aproximado pelo produtório de I de igual a 1 até N de WI TI. Ou seja, se eu não tivesse esse cara, para cada WI eu teria todos os TIs aqui do lado, todos os outros Ws aqui do lado. E a conta ia ficar gigantesca. Tá? Então esse cara corta a conta muito, 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 muito. Nenhum otimizador do mundo ia dar conta de resolver esse negócio. Tá legal? Então isso aqui dá uma simplificada absurda no negócio. Tá? Cada carinha desses aqui só vai depender do estado atual, e não dos outros estados e nem das outras palavras. Então basta multiplicar os P's de W e TI. Resolvida a parada. É aqui, ó. Aqui na anotação, ó. Dado a sequência de 1 a N, eu quero os estados de 1 a N. Sim, 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 sim. Tá? E a gente sabe disso aqui, né? O que é isso aqui? Essa probabilidade aqui. Que é, como é que chama? Probabilidade de observação. Isso aqui tem na matriz B. Né? E, mais do que isso, a probabilidade de um estado só depende do estado anterior. Então, eu não preciso multiplicar por todos os estados. As probabilidades que eu tenho também, as probabilidades aqui são quais? Probabilidade de transição. Do A, da matriz A. Matriz B, matriz A está aqui. Né? Então, como se trata de uma cadeia de Markov, a probabilidade do rótulo estado depende apenas do rótulo anterior e não de toda a sequência. Então, isso aqui deriva da probabilidade da dependência de saídas, que é específico para os HM de primeira ordem, e isso aqui depende, é baseado na hipótese de Markov, que só depende do estado anterior. Bacana? Tá fazendo sentido? Joia. Beleza. Bom, a gente só tem que resolver essa continha maldita aqui agora. Né? Então, o estado, ou seja, o conjunto de estados estimado, o conjunto de rótulos estimados, T1 a N. Lembre que isso aqui são os rótulos, né? E o chapeuzinho diz é o estimado, né? Assim como eu tinha classe estimada, lembram lá no Naive Bayes? Ele é argmáximo de P, T1TN, W1DN, de T1N, que pode ser aproximado pelo produtório de P, I, WI, TI por P, TI, TI-1. Probabilidade de emissão, probabilidade de transição. Eu tenho. Beleza. Então,
A gente não vai conseguir fazer essa decodificação na raça, na força bruta, então vamos usar um algoritmo para decodificação, né, para encontrar o T aproximado de N. Esse algoritmo é chamado algoritmo de Viterbi, tá? Que é o algoritmo de programação dinâmica. É igual que vocês estão estudando agora lá em PAA, né, paralelamente. Sempre que a gente tem um problema de otimização cabeludo para resolver, vai usar a programação dinâmica. A grande vantagem do algoritmo de programação dinâmica é que eles geralmente são polinomiais, enquanto que os algoritmos força bruta são exponenciais. Então, vamos usar aqui o algoritmo de Viterbi. Galera, eu adoraria fazer um rastreamento aqui lindo desse algoritmo de Viterbi, mas ele vai levar até amanhã, então eu não vou fazer. Tá legal? Dá para ver aqui, ó. Vocês dois aí, ó. Recorrência aqui, ó. Dá para ver a tabelinha aqui, ó. Inclusive, ele está usando memorização, porque eles estavam nos estados intermediários. Tá aqui, ó. Tá? Eu não vou, assim, se alguém quiser estudar especificamente o algoritmo de Viterbi, tem muita literatura, mas eu não vou entrar aqui no mérito, porque não é o caso aqui, tá certo? Mas ele funciona bonitinho. Todos os HMMs usam o algoritmo de Viterbi para fazer a otimização. Então, ele serve para quê? Ele serve para a gente não ter que calcular na força bruta essas probabilidades. Esse algoritmo ele é ótimo, então a gente encontra a melhor sequência de fato. Dadas as simplificações todas, né? Primeiro a simplificação de Markov e depois a simplificação das saídas. Tá? As duas que fazem a gente resolver o nosso... Então, por exemplo, suponha que meus rótulos são A, B e C e eu tenho 3 caras. A primeira rotulação é A, B e C, ou é B, A e C, ou é C, B e A? Eu quero saber qual é a melhor. Tá? Então, se eu for... Uma possibilidade seria eu gerar todas as sequências. E para cada uma computar a probabilidade. Né? Se fossem só 3 caras, eu tenho 2 elevado a 3, 8 possibilidades, tranquilo. Mas esse troço, ele cresce muito com o número de sequências, com o número de estados. Tá? Então, eu não vou usar um algoritmo de força bruta, eu vou usar o algoritmo de Viterbi. Tá? O algoritmo de Viterbi vai fazer, ele vai tentar encontrar a melhor sequência sem ter que computar todas. Tá? Como qualquer algoritmo de programação dinâmica. É só sequência. Exatamente. Um vai ter... aqui, ó, por exemplo. Voltando aqui para o nosso exemplo aqui de trás. A melhor sequência dado a Alice vai apoiar o mestre. É NNP, MD, VB, DT, NN ou é NN, VB, qualquer coisa. Essa aqui é a melhor. Tá? Isso aqui é o T1, T2, T3, T4, T5. V1, V2, V3, V4, V5. Tá? O número de rotas não precisa ser 5, na verdade vai ser bem maior. Né? De classe. Claro, o número de classes vai ser bem grande. Tá bom? E depende do problema. Depende do problema. Tá? No caso, por exemplo, no caso do post-tagging aqui, sei lá, vamos ter 50 classes gramaticais. Né? No caso de entidades, quantas classes eu tenho? O Arthur já fez uma pancada aí. Quantas vai ter? Vai ter 50? Não, pois é, isso que eu quero saber. Quantas entidades vai ter? 7, 10. É muito de qualquer maneira. Tá? Então, dado uma sentença, eu quero os rótulos. Tá? É isso que eu estou falando aqui o tempo todo. Então, tudo isso aqui é para a gente rotular a sequência. Tá legal? Então, o que o algoritmo de Viterbi faz é tentar otimizar o processo de encontrar esses rótulos. Beleza? Não vou entrar aqui no caso do... Bom, beleza. Extensões HMM. Uma possibilidade seria a gente melhorar o algoritmo, por exemplo, começando a mexer nas hipóteses. Então, em vez de usar somente o estado anterior, quer desligar aí? Não? Usar os 2 estados anteriores. Tá? Ó, com isso, eu ia ter que pegar aquele pedacinho que eu faço e não usar só T1, TI-1, mas usar também TI-2. Tá? E também... Tá, então aqui TI-1, TI-1. Se eu tiver, por exemplo, o estado final de sentença, eu teria também que pensar aqui na probabilidade do estado final. Né?
De qualquer maneira, o que a gente vai estar fazendo aqui? A gente está complicando a conta. Tá? A conta vai complicar. Então, a vantagem é que vai aumentar a acurácia, provavelmente, e a desvantagem é que a matriz vai aumentar e pode ficar mais espaço. Né? Então, o algoritmo de Viterbo precisa ser melhorado, por exemplo, com técnica de bin search para poder encontrar mais rápido as sequências. Tá? Porque algumas não vão fazer sentido, eu não preciso testar todas, poderia usar o bin search para tentar melhorar isso aí. Que é o que se faz na prática. Se vocês pegarem qualquer implementação de algoritmo de Viterbo que tem aí na web, vocês vão encontrar que usa o bin search. Eu poderia, por exemplo, tratar palavras desconhecidas, de probabilidades para prefixos, letras maiúsculas, etc. Enfim, posso complicar isso aqui à vontade. Mas o princípio é esse. Tá legal do HMM. Beleza? O HMM é um live base para sequências. Em outras palavras. Beleza? Joia. Bom, se tem um live base para sequências, também deve ter o quê? Com regressão logística para sequências. Né? Tá frio mesmo aqui, né, cara? Deixa eu desligar isso aí. Mas o estádio vem preparado. O estádio vem preparado. Depois tem que ficar achando esses negócios no vídeo para editar. Vou subir aqui, né? Para mim aqui eu tô com frio. Bora, mano. A probabilidade de cold para hot foi. Não está funcionando, não. Beleza. Então, assim como eu tenho um naive base para sequências, que é o HMM, eu vou ter um modelo também que é parecido com o regressão logística, só que para sequências. Esse cara é chamado modelo de Markov de entropia máxima, ou MEMM, quase que é um meme, né? Então, a ideia básica aqui é expandir a técnica da regressão logística para tratar sequências de estados em vez de uma única classe. Né? Regressão logística para uma única classe, agora eu vou ter o regressão logística para sequências, que é o MEM. Então, ele é um classificador aplicado a cada palavra, o classificador é aplicado a cada palavra da sequência, e a classe de uma palavra é uma feature para a classificação da próxima palavra. Lembram que o regressão logística usa features? Agora eu vou ter features aqui também. E uma das features é o rótulo anterior. O resultado disso é um modelo de sequências discriminativo. Discriminativo no seguinte sentido: eu calculo a probabilidade da classe. Né? Eu não tenho mais o modelo geracional que eu tinha antes. O HMM é um generativo ou geracional, e agora eu tenho um discriminativo. A vantagem que a gente tem aqui nesse caso é que, assim como eu tinha no regressão logística, eu posso ter features arbitrárias para ser usadas no modelo, dependendo da aplicação. Então, eu posso ter features assim, por exemplo, a palavra começa com letra maiúscula, né? Ela tem, sei lá, posso botar o tamanho da palavra, geralmente o artigo é curtinho, então isso pode ser usado para melhorar. Eu posso usar features. E eu posso inventar features à vontade. Tá certo? No HMM, qualquer nova informação precisa ter probabilidade adicionada à equação. Aqui eu não preciso ter isso, basta botar features. Né? Mesma vantagem do naive base com relação, do RL com relação ao naive base. Então, os modelos de Markov de entropia máxima também são chamados de conditional Markov models. Tá? Por quê? Porque a probabilidade é condicional. Tá? É só por isso. Beleza. Então, agora, né, eu tinha aqui um modelo generativo, onde essa aqui era a equação que eu usava para calcular, lembra? A gente chegou nessa equação aqui, e essa equação era simplificada para essa daqui. Então, essa equação final. Então, aqui eu tenho a probabilidade do estado anterior e a probabilidade desse cara gerar essa palavra. Né? Então, eu vou computar a probabilidade de observar a palavra dado o rótulo. Né? Isso eu computava lá. A probabilidade da palavra dado o rótulo. Né? Generativo. Qual é a probabilidade desse cara ter gerado essa palavra? Agora, eu tenho um discriminativo, né? Onde eu tenho a mesma probabilidade, mas agora, vocês lembram, isso aqui era a continha que a gente tinha lá no RL, na regressão logística. É a probabilidade de TI, é a probabilidade de WI, TI menos 1. Duas features para calcular esse cara.
como simplifica a situação com relação a esse cara aqui. É bem mais simples. E agora eu tenho a probabilidade condicional do rótulo quando a palavra é observada. Né? Agora, a probabilidade do rótulo depende da observação da palavra. E do estado anterior. É isso que eu estou falando aqui. Ou seja, TI depende de WI, TI menos 1. TI depende de WI, TI menos 1. Então, direção dessa aqui é importante. Né? Beleza? Então, o MM é discriminativo. Então, a direção dessa seta deriva diretamente daquelas probabilidades. Beleza. Então, uma das vantagens de usar os modelos discriminativos é a possibilidade de incorporar features que capturam evidências de classificação. No caso do POS, por exemplo, features relacionados a outros estados e palavras e características das palavras podem ser incorporados. Isso é muito de feature template. Por exemplo, eu posso colocar aqui as palavras que estão em volta dessa palavra. Né? Então, não preciso só usar essa palavra, eu posso usar qualquer janela de palavras. Não preciso usar só esse estado, eu posso usar outros estados também, que entram como features. Tá legal? Igual como a gente fez no caso do regressão logística. Então, vamos ver aqui um exemplo. Então, a nossa chance de treino é Alice vai apoiar o mestre. Tá? Então, vamos lá. Eu olho para a chance de treino e vejo o seguinte, ó. No treino, o estado atual é VB, tá? E a WI-2, eu estou aqui em apoiar, tá? É Alice. WI-1 é vai. WI é apoia. WI mais 1 ou WI mais 2 mestre. TI menos 1 MD. TI menos 2 NNP. TI menos 1 MD. E assim por diante. Posso combinar, ó. Então, palavra atual, estado atual, estado anterior, palavra atual. Estado atual, palavra anterior, palavra atual. Qualquer coisa dessa eu posso fazer. Tá? Então, eu posso pegar qualquer template desse aqui e aplicar no meu treinamento. Tá? Porque agora eu não tenho mais aquele negócio de só ter o estado anterior, o estado atual, não sei o que, e ter que computar aqueles produtos ali gigantes. Basta calcular essa probabilidade diretamente. Como? Observando o treino. Tá? Se eu digo o seguinte, bom, eu vou usar o rótulo atual, a palavra atual e a palavra anterior. Beleza. Eu computo essa probabilidade. Ah, mas eu quero usar, na realidade eu quero usar o rótulo atual, o rótulo anterior e a palavra atual. Beleza. Tudo isso aqui eu consigo computar olhando o quê? O treino. Tá? Simplesmente. E aí, pá, eu posso usar no meu modelo. Nesse caso aqui, estou usando a palavra atual e o estado anterior. Tá? Eu posso computar essas probabilidades olhando para o treino, mas eu posso, na verdade, misturar qualquer coisa dessas. Tranquilo? Muito bem. Por exemplo, eu posso ter palavras desconhecidas, ocorrem no texto, mas não no treino. Nomes próprios, abreviações, neologismos. As features dessas palavras no treino já dariam 0. Mas o que eu posso fazer? Eu posso botar no treino. Então, eu posso ter features baseadas na forma das palavras, morfologia. Então, em vez de só dizer a palavra, eu posso ter uma feature que diz assim, olha, WI é maiúscula e seguido por limitada. Tá? Então, posso ter essa feature, tá? Posso ter outra feature que diz WI tem uma forma específica. Por exemplo, ela é da forma XXXDDD. Então, é 1 se tem, é 0 se não tem. WI tem uma forma específica encurtada. Por exemplo, desse tipo aqui. WI tem uma letra maiúscula. WI contém o if. WI é toda maiúscula. Tem um sufixo específico, tem um prefixo específico. Tem uma até que é bem roubada, assim. WI pertence a um conjunto de palavras que eu dou de antemão, que é um gazeti. Então, eu digo assim, ó, se tiver aqui nessa lista de palavras, é um nome de pessoa. Aí eu boto lá Raimundo, André, Célia, Maria, né? Dá uma roubadinha, dá uma olhadinha lá, né?
Tá? Posso ter essa feature. Então, eu olho aquela tabela e digo, sei lá, se está lá pronto, já está. Aí, quando eu for treinar, cara, isso vai dar certo monte de entrada, essa feature vai ficar super forte no treino. Matou. Tá? Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser. Tá legal? Qualquer truque sujo pode ser feito. Por quê? Porque eu consigo computar no treino. Eu consigo computar no treino e usar na minha probabilidade. Correu. O único problema é que tem que ter o treino, né? Alguém tem que chegar e rotular, que é o problema que o meu amigo Arthur está tentando resolver, né? O mendo preguiçoso. O cara não precisa rotular nada. Beleza? Então, decodificação agora. Encontrar a melhor sequência de palavras, considerando a palavra WI, as L palavras vizinhas e os P rótulos anteriores. Se a gente só for usar essas features mesmo da corrente, se a gente for usar features léxicas, vai ter um monte de outras, tá? Essas features léxicas aqui, morfológicas. Bom? Mas aqui, pegando só o exemplo de usar essas features, então eu pego as L palavras antes e depois e os P estados antes e depois. Então, a probabilidade vai ser computada para as K-features ponderadas por pesos. Agora eu vou ter um peso para cada feature dessa. Tá? Então eu tenho K-features e pesos, as L palavras vizinhas e os P estados anteriores. Aqui eu falei anterior e próximo, mas é só anterior. Poderia pegar os próximos também? Poderia. Tá? A conta só vai piorando, né? Quanto maior for A e maior for P, a conta só vai piorando. Aí eu posso aplicar o Softmax, lembra do Softmax? Para pegar esse cara e gerar valores de probabilidade. Tá? Então eu vou pegar aqui o ZI, que é esse cara, e aplico o Softmax. É elevado a ZI. Já vimos o Softmax lá no RL, eu não vou repetir aqui, tá? E aí pronto, vai dar esse troço aqui. Agora eu vou ter uma probabilidade entre 0 e 1. Tá? Só depois que eu aplico o Softmax que eu consigo. Lembra do Softmax que a gente viu? Pois é. Beleza. Aí tem, então, nossa continha. De novo, voltamos para a nossa continha. A sequência estimada, ela é dada por essa conta aqui. Que é o Softmax em cima das probabilidades das features. Tá legal? Esse T, claro, é o número de rótulos que eu tenho para rotular. Muito bem. Bom, uma maneira mais simples de transformar a regressão logística em um modelo de sequência é criar um classificador local, classifica cada palavra da esquerda para a direita, fazendo uma classificação na primeira palavra, depois na segunda, depois na terceira. Esse procedimento aqui é chamado de algoritmo de guloso de decodificação. Então, a gente pode usar esse cara ao invés do Viterbi. Tá? É uma possibilidade também. Então, o que ele vai calcular é as probabilidades em sequência. Tá? É uma possibilidade também que é feita em alguns casos. Esse decodificador aqui é guloso porque ele não observa o que está acontecendo nos outros estados, só naquele estado atual. Tá? E funciona. Então, esse decodificador guloso é eficiente, mas sendo guloso, ele não considera decisões futuras. Então, ele não é usado na prática. O que a gente vai fazer aqui é usar o algoritmo de Viterbi adaptado para fazer o cálculo de probabilidade condicional do rótulo, quando a palavra é observada, ao invés de probabilidade observada, dada a palavra dada o rótulo. Vai inverter, né? É a mesma conta, só que a probabilidade vai ser trocada. Então, eu vou preencher essa matriz Viterbi-NT com os valores das probabilidades. Está um pouquinho rápido aqui, mas acho que dá para entender a ideia, né? Porque a gente não precisa entrar no detalhe aqui. Treinamento. A gente vai usar os mesmos algoritmos de aprendizagem supervisionada usados na regressão logística. Dada uma sequência de observação de 3 anotados com os estados, eu vou ter o conjunto de funções e features, eu vou usar o gradiente descendente para encontrar o conjunto de pesos que maximiza a probabilidade logarítmica do corpus. Mesma coisa que a gente fez no regressão logística. Tá? Eu vou usar o gradiente descendente, só que nesse caso, não para uma classe, mas para todas as classes. Tá? Também são usados mecanismos de regularização, como a gente fez no RL, para evitar overfitting. Tá legal?
Por isso que não dava para ter visto essa aula sem ter visto lá atrás os classificadores, né? Senão a gente ia ficar perdido. Então, como é que vai funcionar aqui, então? Vamos dar uma visão geral aqui de como é que vai funcionar o treinamento e inferência no MEM. Bom, então eu vou dar aqui uma sequência de treino, ou sequências de treino, né? O que tem na sequência de treino? Eu tenho as sequências, né? Por exemplo, as frases com os rótulos, né? Aí eu vou extrair as features, né? Vou pegar para cada palavra, por exemplo, qual é o estado anterior, qual é o estado atual, se eu for usar aquelas features morfológicas, se o cara tem maiúsculo, se tem minúsculo, se não sei o que, qualquer coisa, né? Tem conjunto de features. Aí eu vou passar para o gradiente descendente os rótulos e as features, e no aprendizado eu vou fazer a otimização usando o gradiente descendente, regularização para evitar o overfit, e vou gerar o meu modelo. O que é o meu modelo, no final das contas? Igual no RL, né? Eu vou ter os pesos de cada feature. Tá legal? Igualzinho no RL. Daí, esse troço é passado para o algoritmo de Viterbi, que vai receber as sequências e, olhando os pesos de cada feature, vai calcular as probabilidades e gerar para mim, na saída, os rótulos. Tá bom? Para inferência, treinamento e inferência, decodificação. Tá? Decodificação é a palavra que a gente usa, já falei isso atrás, né? É a palavra que a gente usa para falar sobre inferência em modelos de sequência, quaisquer que sejam eles. Beleza? Vou dar um gásinho aqui para a gente terminar. Beleza. Falando um pouquinho sobre bidirecionalidade. Tanto o HMM quanto o MMM são executados somente da esquerda para a direita. Né? A gente viu. Não utiliza informações dos rótulos futuros. Do TI mais 1, TI mais 2. Modelos bidirecionais levam também em consideração esses rótulos, evitando problemas como o viés de observação, que ocorre quando uma feature calculada inicialmente diminui a importância de outra feature calculada posteriormente. Tá? O viés de observação é um fenômeno que ocorre de verdade, porque às vezes determinadas features de história são importantes no começo das sentenças, dependendo da aplicação, mas no final elas não são tão importantes. Como a gente não viu adiante, elas não influenciam as decisões para trás. Então, elas vão ser mais fortes do que, naturalmente, mais fortes. Então, existem modelos bidirecionais que são bem mais complicados do que esses, que a gente viu, são variações bidirecionais desses modelos, que levam em consideração também o que vem depois dos estados posteriores. Em princípio, qualquer modelo de sequência vai ser transformado em um modelo bidirecional, usando várias passagens, uma em cada direção. Depois a gente escolhe os rótulos e produzir mais scores, né, como vai fazer. Outra alternativa é considerar a cadeia de Markov como um grafo não direcionado. Essa ideia é usada num modelo muito popular e muito importante, que é o Conditional Random Fields. O que é o CRF? Ele é basicamente um HMM, onde eu não, um MEM, onde eu não considero a ordem dos estados. Ou seja, eu posso olhar para qualquer estado, na frente ou atrás. Tá? Por isso que a gente chama de random, né? E é field porque não tem bem o estado, né? São campos. Então, o CRF é um modelo de sequências baseado num grafo não direcionado. Ao invés de computar a probabilidade de cada rótulo, computa as funções log lineares sobre um clique do grafo, considerando as funções de features definidas. Então, a grande diferença do MEM para o CRF é que eu não tenho essas setas desse jeito. Tá? Ou seja, qualquer cara aqui pode influenciar qualquer estado. O CRF é muito utilizado até hoje, combinado com o DLSTM, é o estado da arte em classificação de sequências para NER, para reconhecimento de identidade. Muito utilizado. E a base dele é o MEM. Ele é um MEM bagunçado, vamos dizer assim, selvagem. Né? Porque ele não tem, ele é usado um grafo não direcionado. Então, ele vai considerar as features computadas em palavras nos estados anteriores e posteriores ao atual. Então, ele vai não só olhar as palavras atuais, né, mas também as palavras anteriores. Veja que o estado ele varia bastante aqui, de um lado e para o outro. O código de Viterbi pode ser usado com as devidas adaptações, probabilidades precisam ser normalizadas em todas as sequências de rotas, tornando o CRF mais lento que os MEMs. São mais lentos mesmo porque eu posso olhar para os dois lados. Então,
Se a gente fosse olhar aqui, o Naive Bayes é um modelo de classe única generativo e o Logistic Regression é um modelo de classe única discriminativo. O HMM é um modelo de sequência generativo e o HMMN e também o CRF são modelos discriminativos de sequência. Tá? Assim como o HMM, o MEI e o CRF, eles são generalizações do Naive Bayes do Logistic Regression, eu posso ter modelos de sequência para outros tipos de modelos. Por exemplo, o André falou na passada do Perceptron, lembra? Eu posso ter o Structured Perceptron, que é um Perceptron, digamos, markovizado, né, com sequência. Posso ter o Structured SVM, que generaliza o suporte vector machine que a gente não viu, também pode ser usado. E, claro, a gente vai ter os modelos neurais de classificação de sequências, por exemplo, o BLSTM. Quando a gente for ver o LSTM, a gente vai ver também o bidirecional LSTM, que é combinado com o CRF, e a grande vantagem é que eu não preciso ter features, desenhadas features, porque esse cara aqui já tem todas as features que são necessárias, que são as features que eu aprendo a partir dos embeddings. Tá? Eu não preciso determinar as features, ele só usa embeddings. Tá? Esse é um dos modelos que o Arthur está trabalhando. Tá bom? Beleza. Bandei Markov, né, o nosso herói da aula de hoje, né, tudo é devido a ele. Junto com o Bayes, né, a gente misturou o Markov com o Bayes. É o matemático russo, formou na Universidade de São Petersburgo em 1888. Foi professor onde foi professor em 1986. Meus trabalhos foram no limite de integrais, teoria da aproximação. Depois de 1900, aplicou os métodos de frações contínuas, que é significado pelo Chebyshev, o famoso polinômio de Chebyshev. Na teoria de probabilidade, provou o teorema central, e ele é, claro, lembrado pelas cadeias de Markov. Esse barbudo feio aí é o cara que a gente estudou na aula de hoje, é a base de tudo, beleza? Beleza, bom. Próxima aula, o que a gente vai fazer? Nós vamos brincar um pouquinho no laboratório aqui com HMMs e CRFs, principalmente CRFs. Beleza? E aí a gente encerra essa parte. Uma coisa que eu quero combinar com vocês, deixa eu parar aqui a gravação. Só para combinar um negócio aqui.